Ó, vamos lá, vou te explicar aqui. Não tem segredo, vocês só vão falar, apresenta, normal. Ó, aqui vai ser, aqui é os comentários. Olha lá, ao vivo, tá tocando. Isso. Aqui é os comentários, aqui é o tempo da live. Ó, já tem 11 segundos, 2, 3, beleza? Tá. Fechou. Aí como a gente sabe que o povo tá entrando? Vai estar aqui, ó. Vai ter um olhinho com a quantidade de visualização. Então, tipo, se tiver 10 aqui, tem 10 pessoas assistindo. Você falou que a quantidade, onde que eu vejo? Ali ao vivo. Isso, quer ver? Tem que avisar o pessoal. Eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui. Avisa o pessoal. Como te avisar? Não, é que aí já tá mostrando. Então, vamos lá. É hora de... Vai mostrar o coração, certo? Boa noite. Faltam 5 minutos para nossa live. Vamos esperar o pessoal chegar. A voz tá boa? Se tivesse um fone de ouvido, plugue no celular que a qualidade do áudio fica melhor. Ah. Aqueles que têm microfone. Luan, tem? É o Caio. Oi, Caio. Eu vou ver aqui com a minha equipe técnica. Você tá ouvindo bem? Você tá ouvindo a gente? Oi, Caio. Você que já chegou. Você está ouvindo a gente? Vocês têm fone? Cadê aquele microfone? É um fone aí, põe para os dois, né? Tá ouvindo a gente bem, Luan? Mas está dando para ouvir certinho, é mais para melhorar um pouco. No próximo a gente vai lembrar, Caio, desse detalhe. É a primeira vez, né, amor? Então a gente... Nossa primeira live a gente ainda não tem tanta experiência assim. Mas obrigada, Caio. Ele é um filho do Carlinhos, ele casou recentemente. Qual a cidade que você mora, Caio, mesmo? Interior, né? Ele vai falar. Oi, seu Zé! Que legal! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo. Prazer ter vocês aí. Que alegria! Já estou ficando com frio na barriga. Relaxa, amor, tá nervoso? Vai, se solta. O Flávio nervoso, gente. Seu avô tá aqui. Como que tá o som lá? Não, não tem sinal. Tá bom. Agora são 6h58, o pessoal tá chegando. Pena que não vai dar pra tocar música, né? Não sei. Então eu vou tirar. Só faltou os pássaros, amor. Cantar aqui nos fundos. O que você fez? Está perfeito. Caio, mais 2 minutinhos. Vida, fonte que me enche de alegria. Eu sei que isso é Jesus. Ele deu a salvação. Amor, você podia tocar, né? Toca aí o violãozinho, só pra que você já sabe. Até dar o horário. Hã? Quebrou a corda. Quebrou a corda? Faz igual quem foi? O Thiago, né? O Thiago que falou, não, com o pastor.
Dá? Tipo rosa. Boa noite. Toca aí a musiquinha. Cadê essa aqui? Cadê a Lívia? Chama a Lívia para tocar. 7 horas. Já temos. A gente já vai iniciar daqui a pouco, né? A nossa live. Nós estamos esperando o pessoal aí lá. Obrigado pelo Caio Vinícius, José Bogato. Uma alegria, né? Alegria ter vocês aqui. O pessoal está entrando. Né? Vamos aguardar, né, Cléo? Sim. E a gente tem algo no coração de Deus para a gente tratar com vocês, assim como Deus tratou com a gente, né, Cléo? Verdade. Deus falou com a gente primeiro, né? Para a gente estar conversando aqui, momentos interessantes. Que a gente vai tratar aí com vocês sobre a família. Família em tempos de quarentena, né, Cléo? Meu Deus. Reclusão, né? E aí a gente está aguardando o pessoal chegar, aí assim que chegar a gente inicia a nossa live. Já temos 6 pessoas. Eu gostei da ideia de não ter nada. Tem uma pessoa aqui, ó. Ah, Lucas. O Caio já falou com a gente. Legal. Mais um minutinho, gente. Deixa eu perguntar aqui. Pessoas. Não quero. Lucas, o som tá ok aí, filho? Lucas? É um prazer ver vocês. Ah, ele mora em São Pedro, ó. Ele mora em São Pedro, Fábio. Ah, que legal. Marcar um dia aí para visitá-los, hein? Benção. A prima Tati entrou, acho que Ela saiu. Sandro. Boa noite, pastor. Glória a Deus. Só estavam esperando vocês, hein? É isso aí. Daqui a pouco a gente já inicia a nossa live. 17:02. Aí fala um pouco mais alto. Falar um pouco mais alto, Fábio. Já vai aproximar, né? Estão ouvindo bem agora? A gente vai aumentar. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês estão nos ouvindo? Quem está nos ouvindo, diga um alô aí, por favor. Está aguardando o pessoal entrar, né? O pessoal já está entrando na live. Mais uns 5 minutinhos a gente já começa, tá bom? Só faltou a pipoca, né, amor? Mas hoje a gente vai tratar só. Assim tá bom, né? Aí, tudo bem. Tá? Está ok. Ah, legal. Baixo, mas estamos ouvindo. Vamos tentar falar um pouco mais alto, tá bom? A gente reservou aqui o quarto da Lívia, né? Que aí não tem tanta interferência. Que bom, que bom. Mais um pouquinho a gente começa, tá bom, gente? Estamos aqui nos preparando, estamos né, para poder falar com vocês. Mensagem que Deus tratou no nosso coração. E daqui a pouco, em instantes, a gente já vai iniciar. Bate-papo, né? Testemunho de Deus nas nossas vidas. Vai ser maravilhoso. Vai ser fantástico. Bom, né? 7,5 a gente Perfeito, a inicia. gente conclui. Ah, não podia fazer alguma coisa, né? Mas sem som atrás, complicado. A Tchekov está aqui comigo, gente. Olha aqui. Nossa pet. Fala oi, pessoal. Não tem jeito. Ela tá aqui no nosso colinho.
Então, podemos começar? Ok. Gente, vamos iniciar então, né, nosso Nossa bate-papo, live. nossa live, né, um testemunho entre nós que o Senhor é Deus, né? É como eu sempre digo, sem Deus nada se fez, nada se faz e nada se fará. Então é por isso que nós vamos invocar o nome do Senhor nesse momento, para que ele conduza esse bate-papo. Na verdade, nós vamos falar dos atributos dele e do que ele faz nas nossas vidas. Então nós vamos invocar o nome do Senhor. Eu gostaria que todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, agora se concentrasse e canalizasse todo o seu pensamento naquele que é único de todo louvor, toda adoração, que é o nosso Deus. Nós vamos conversar com Deus nesse momento. Amém? Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento ímpar, no qual nós vamos falar dos teus ensinamentos sobre família. Que o Senhor fale conosco, não o que queremos ouvir, Pai, mas o que precisamos ouvir para nos lapidarmos, para que possamos ser famílias alicerçadas na tua palavra, para que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem, que é sempre bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. Fala conosco, continua conosco, e que o Senhor direcione tudo o que sair das nossas bocas. Que tudo seja também para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graça e paz a todos que estão conosco, nossos amigos, nossos irmãos, a família. Que bom estar com vocês aqui hoje nesta live. Aqui nós estamos abrindo o nosso lar para compartilhar alguns princípios que aprendemos na palavra de Deus e testemunhar o que o Senhor é Deus na nossa vida. Eu e o Flávio, este ano, iremos completar 20 anos em setembro de casados. Casal 20, hein, gente? 2020, glória a Deus. E nessa história de amor, somos pais para toda a vida, do Luan, do Lucas, da Lívia e da Laura. Enchemos a terra, né, amor? Completou. Isso. Atuamos no Ministério da Família desde 2009 e participamos da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Terezinha, que é pastoreada pelo nosso querido e amigo pastor Sandro, né? Inclusive já está aí conosco, glória a Deus por isso, né? Então, para darmos início a essa live, gostaria de compartilhar um livro que, para mim, é uma linda história de amor. Em todos os sentidos. Esse livro é Ruth. Quem puder ler depois, né? São 4 capítulos. E eu recomendo, tá bom? É maravilhoso. Então, nós vamos tirar algumas lições aí para a nossa vida e para o nosso lar, tá? Quem tiver com a sua Bíblia, por favor, Bíblia eletrônica, Bíblia física, fiquem à vontade, tá bom? Ruth, capítulo 3, versículo 1. É o livro de Ruth, capítulo 3, versículo 1. Boa noite, dona Irene, direto de Campo Grande, glória a Deus. Cris, boa noite. Obrigada por vocês estarem aí conosco. A gente vai pegar o jeitinho, tá bom? Só tem um pouquinho de paciência. Nós agradecemos todos aqueles que estão nos acompanhando na live. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe poderosamente vocês. Amém. Sejam muito bem-vindos, tá? A Lourdes, ó, a sogra do Lucas, sejam bem-vindos. Então tá, vocês abriram Ruth, capítulo 3, versículo 1, eu vou ler. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Depois, no capítulo 4 de Ruth, versículo 13, diz: Boaz casou-se com Ruth. Boaz foi o resgatador de Ruth, assim como Jesus foi o meu resgatador e o meu salvador. Eu me identifiquei muito com a história de Ruth. E o primeiro filho do casal foi Obed, que significa servo. Obed veio a ser avô do rei Davi.
Na história de Ruth, podemos ver claramente a soberania de Deus na escolha do improvável para cumprir os propósitos dele. Portanto, queridos, Deus não une pessoas, ele une propósitos. E hoje, eu e o Flávio estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus, porque o improvável aconteceu, né? Eu me identifiquei muito com Ruth, né? Ela é uma moabita, depois o Flávio vai entrar um pouquinho no resumo da história, mas assim, o Flávio foi o meu resgatador porque Deus já tinha um propósito na nossa vida, né, amor? E hoje eu sou muito grata a Deus pela família que Ele me concedeu hoje, pelas bênçãos, pelas graças, né, que Deus me concedeu hoje. E agora eu passo a palavra para meu marido, meu resgatador. Eu até brinco assim, Boaz, não quero que na cabeça. A história de Ruth é uma história muito interessante, né? A história de Ruth e Noemi era uma história daquelas que tinha tudo para dar errado, tudo digno de pena, tristeza, com requisitos de miséria e fome, ou seja, um final destruidor. Mas a partir do momento que Ruth diz para Noemi, o seu Deus será o meu Deus, a vida dela é transformada totalmente. E aí o que acontece? Nessa transformação, nós somos testemunhas oculares do que Deus fez na vida de Ruth. Deus transformou tanto a vida de Ruth que ela ficou próspera. Ela se casou e se casou com um homem rico. E não só isso, da linhagem de Ruth, ela é bisavó do rei Davi. E olha só, ela é ancestral do nosso resgatador, do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a história de Ruth. E nós vamos falar um pouco disso, porque é um testemunho entre nós, o que Deus pode fazer quando nós colocamos Deus na nossa família. Eu, assim, complementando, amor, Ruth, ela se posicionou, né, ela se posicionou diante da situação que ela vivia, né? E o amor dela pela sogra, né, aquela amizade muito linda dela com a sogra, fez ela aceitar o Deus de Noemi, né? Então, assim, quando ela se posicionou de colocar Deus em primeiro lugar, a vida dela começou a ser abençoada e ser transformada, por mais que viessem as dificuldades. Isso. Então, o capítulo 3, versículo 1 que a Cléo leu, ele fala que, tendo a Noemi, né, falando para Ruth, minha filha, tenha que procurar um lar seguro para a sua felicidade, né? E a gente quer tratar alguns assuntos relacionados ao lar, à nossa família. Primeiramente, a gente tem que entender a diferença entre lar e casa, né? Casa é tudo que é fixo. É a parede, é o quarto, é a sala, é o banheiro, é a cozinha, é a garagem. Ou seja, casa é a coisa física. Mas o lar é quando nós nos referimos às pessoas que vivem dentro desta casa. O ideal. E é interessante que nós estamos vivendo momentos inéditos entre as famílias. Por causa do coronavírus, um problema que está global, forçou com que todos ficassem enclausurados, ficassem em quarentena, ficassem dentro das casas isoladamente e convivendo. Olha só, dois ingredientes interessantes dentro da casa, no lar. Dentro nós ficamos isolados, ou seja, não podemos sair, estamos em família, convivendo entre a gente. Então, nossa rotina como maridos, esposos, filhos, irmãos e avós mudou drasticamente. Infelizmente, as estatísticas, elas são um pouco ruins. Agressões, crises emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, são relatos diários que estão acontecendo no lar com essa pandemia. Inclusive, eu estou aqui, né, com uma situação que nós pesquisamos na internet e um
uma coisa que nós conseguimos levantar aqui, infelizmente, a pandemia do divórcio. A procura por advogados aumentou 177% nos escritórios brasileiros durante a quarentena. É triste, gente. É triste, muito triste. Agressões, brigas, ansiedade, depressões. Esses são os dados de uma revista de advogado da Vara da Família. Ou seja, de janeiro a abril, mais de 133 solicitações de divórcio diários. Isso é muito triste. Inclusive, amor, por que nós tomamos esse posicionamento de estar usando essa ferramenta, né? Que nós temos que estar se reinventando. Muitos casais entram em contato conosco, né, pedindo aconselhamento. Igual eu falei para o Flávio, eu estou sentindo tanta falta de visitar os nossos casais, né? Geralmente a gente acompanha os casais que a gente já ministrou, né? Que inclusive eu acabei nem comentando sobre isso, né? Que a gente atua no Ministério da Família desde 2009, né? E então a gente acompanha os casais. E esse ano a gente não conseguiu fazer as visitas, né? Logo em março veio a pandemia, a reclusão, enfim. E aí a gente ouviu essas notícias que nos deixou muito abalados, né, Flávio? E eu falei assim, a gente tem que ver uma forma de acessar, de ter esse contato com os casais, né? E Deus está colocando essas ferramentas, as redes sociais, as tecnologias, para a gente poder entrar nos lares, né? E poder levar uma palavra de esperança, porque assim, a situação está muito triste. As pessoas estão perdendo a fé, né? Elas não estão se suportando conviver uma com a outra, né? O casal, os filhos, né? Agora que no dia a dia a gente sai para trabalhar, só chega à noite, né? E tá tudo bem. Agora não, né? Eu praticamente o Flávio estamos 24 horas, né? Juntos. E para a gente aqui em casa está sendo uma oportunidade de nos conhecermos ainda mais. Né? Eu até brinquei outro dia com o Flávio, falei, Flávio, a gente se adaptou muito rápido à reclusão. Né? Eu não sei se isso é bom, né? Ou ruim. Nós somos praticamente obreiros, 24 horas por dia juntos. Então, e esse quadro é um quadro muito drástico e preocupante. Porém, quando as coisas fogem do controle, a quem devemos recorrer? A quem, Flávio? A quem? Noemi e Ruth recorreram a Deus. Sim. Então, hoje nós vamos entender que a palavra de Deus tem ensinamentos e princípios atuais para, inclusive, nós vivermos nessa pandemia fortalecendo nossos relacionamentos, transformando os nossos lares em lugares seguros, desfrutando da oásis da paz dentro de nossas casas. Sim. Porque só através desses princípios nós vamos gozar de alegria, de paz, de felicidade. E só a presença desse trino Deus, desse Deus de Ruth e Noemi, que nós vamos conseguir passar por essa pandemia fortalecidos e cada vez mais reforçando a nossa aliança como casal, como família, e nesse momento eles com certeza conseguiram desfrutar, né? Então hoje nós vamos tratar esses princípios. Vamos compartilhar com vocês 3 princípios que foram fundamentais para mim. E para você, Cléo? Igual foi falado, são tantos princípios, mas eu acredito que nesse momento de pandemia e reclusão, são os que mais, né, nos fortaleceram para a gente poder seguir como família, como casal. Exatamente. E nesses princípios nós vamos tratar o perdão. Se você puder anotar, eu sempre ouvi falar, um grande pregador, ele dizia o seguinte: é melhor você confiar numa folha amarelada com tintas quase apagadas do que na sua memória. Então anotem, porque vocês podem depois revisar tudo aquilo que vocês estão compartilhando, que nós estamos compartilhando com vocês. Então nós vamos compartilhar esses 3 princípios que vão ser norteadores para que nós possamos passar essa pandemia mais fortalecidos. São eles: o propósito de Deus para as famílias, a vontade de Deus para a família, papéis e perdão. Fortes, né, Cléo? Sim. Então, são esses 3 P's
que serão os alicerces para a nossa família. Propósito, o propósito de Deus, papéis e perdão. E esses 3 P's nos fortalecerão nos 3 F's, que será família forte, firme e feliz. E aí a gente vai iniciar com o propósito. Propósito. E eu pergunto para vocês, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua família? Você sabe qual é o propósito de Deus para o seu casamento? Para o seu lar? Quando eu e o Flávio, né, há 20 anos atrás, entendemos o nosso propósito do nosso casamento, tudo ficou mais fácil no relacionamento, né, como casal, e depois isso contagia os nossos filhos, porque eles estão nos assistindo. Então, é o que a gente sempre compartilha com os casais. Vocês precisam estar bem, nós precisamos estar bem, para os nossos filhos também ficarem bem. Não é dos filhos para o casal, é o casal para os filhos. E isso é muito importante, saber o propósito. E é como o Flávio sempre diz, né? Se você não sabe aonde você quer chegar, né? Como que você vai alcançar esse propósito? Então imagina, se eu chego para vocês e falo assim, gente, vem na minha casa. A minha casa é uma casa amarela e branca. Opa, tá faltando alguma informação, não tá? Tá faltando um número. Tudo bem, é o 546, é uma casa branca e amarela. Tá faltando mais alguma informação? Tá faltando a rua. Tudo bem, Rua Encruzilhada do Sul, 546, casa amarela e branca. Tá faltando mais alguma informação? Sim, tá faltando qual é o bairro, tá faltando qual é a cidade. Então, é por isso que nós precisamos saber exatamente qual é o destino, qual é o endereço, qual é o propósito da nossa família. Nós temos que saber onde nós vamos chegar, qual é o destino. Eu sei exatamente. Eu vou ser casado para sempre com a Cleo, até que a morte nos separe, servindo ao nosso Deus, em espírito e em verdade. Esse é o meu propósito. E qual é o seu propósito? Porque quando a gente reconhece o nosso propósito, não há circunstância que vai nos abalar, porque a gente sabe exatamente onde a gente vai chegar. E se entendermos esse propósito, nenhuma circunstância, nenhuma situação vai abalar. Por isso, qual é a história que Deus planejou para a sua família e o seu lar? Eu tenho certeza absoluta que é boa, perfeita e agradável. Meus amados, para a gente passar esse momento de convivência em quarentena, a gente precisa saber exatamente o que nós somos um para o outro e o que Deus é para nós. E lembrando, o nosso cônjuge ou nossos filhos não são nosso inimigo. Né? Dentro do lar, nós temos que nos fortalecer. Então, por isso, quando você tem esse propósito firmado no seu coração, como casal e como família, as circunstâncias não vai desestruturar o seu ambiente, né? Porque nós fazemos o ambiente. Isso. Então, que nós possamos entender que Deus tem um propósito para a sua família. Eu tenho certeza que na sua família haverá pessoas que irão servir a Deus e que vão transformar essa nação. Eu tenho certeza que o propósito de Deus para a sua casa é que ela seja uma casa firme, forte, estabelecida no Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito divino para a sua família, não só nessa vida, mas uma vida pós-morte. Eu tenho certeza que Deus tem um plano perfeito para a sua família. E qual é o seu propósito para a sua família? Fique firme no Senhor, faça uma aliança com Deus e pratique as melhores coisas do Senhor que estão alicerçadas na tua palavra. E então nós aprendemos sobre o propósito. Qual é o meu propósito no meu casamento, no meu lar? Também nós vamos falar de papéis. Sim. Papéis é muito importante. E hoje nós vamos saber qual é o meu papel como homem, como mulher, como filho. Qual é o nosso papel dentro da nossa família? Se o objetivo dentro do lar é construir ou destruir. Eu quero construir sempre. Só tem esses dois. Não dá para você ficar em cima do muro. Há um ditado que em cima do muro é do maligno. Então, você tem que se posicionar. Então,
para eu me posicionar, eu preciso saber qual é o meu papel, qual é a minha função dentro desse lar. Inclusive, nos bate-papos que nós temos com a maioria dos casais, a gente vê muito forte a troca de papéis. Ou mesmo casais que não entendem esse princípio. E a gente crê que é fundamental o casal buscar saber, entender qual é o seu papel dentro da família, né? Como marido, esposa, como filhos. Filhos também têm seu papel, né? Dentro do lar. Então, esses papéis são as suas atribuições dentro do lar. Por exemplo, o filho. Qual é o papel do filho? A palavra do Senhor ela é muito clara. O papel do filho é ser obediente. Até o Senhor nos diz que, se você obedecer, você vai viver mais e feliz nessa terra. Então, saibam que o papel como filho é ser obediente. E todos nós somos filhos. Então, nosso papel como filho é ser obediente. E obedecer é ser honrado. Não se merece ou não merece ser obedecido. Obedecer porque ele é uma autoridade sobre a sua vida. Papéis não são tarefas. Sim, importante. Papéis não são tarefas. Então, o que são tarefas? Tarefas é a manutenção do lar. Então, todos podem contribuir, né? De Seja, alguma forma. lavar a louça, arrumar a casa, varrer o chão, cuidar dos filhos. Isso não tem sexo, isso são tarefas. E todos podem contribuir. Inclusive, aqui em casa, a gente já fez até um rebolado aqui, né? Foi até a ideia dos meninos de separar, né? Os utensílios aí, o que sujar, lavar, organizar, né? Cada um fazendo a sua parte, né? No final de semana, a gente... aqui é um sobrado, então faz a parte cima, faz a parte de baixo, faz uma coisa, eu faço outra. E assim a gente vai se entendendo e eu não fico sobrecarregada. Então, isso é muito importante. Assim como os papéis são importantes, a tarefa é muito importante para você não sobrecarregar um dos cônjuges. Para não sobrecarregar um dos cônjuges. Por exemplo, eu não preciso sobrecarregar a minha esposa na hora que ela estiver fazendo a comida. Eu posso auxiliá-la. Assim que quando eu estiver lavando o quintal, ela pode me auxiliar. Então, a tarefa, cada um pode fazer, que é a manutenção da casa. Porque se você não fizer a tarefa de casa, a sua casa vai virar uma pandemia, com certeza. Mas o papel é importante, cada um de nós entendermos e aprendermos e colocarmos em prática, né? Por exemplo, o papel do marido, por exemplo, como diz a Bíblia, gente, a Bíblia é o nosso manual de fortaleza e felicidade. Eu digo manual porque muitas vezes eu vou dar um exemplo, a gente compra um liquidificador, por exemplo, e a gente não lê o manual. O que acontece? Aí você pega, liga na tomada, você não lê o manual, que ele não é 220, ele é só 210. O que acontece com o liquidificador? Ele queima. Quando você não lê o manual, também você não usa o melhor desse liquidificador. Sim. Lá ele fala o que você pode bater, qual a voltagem. Tem 5 voltagens, tem 5 velocidades. Então, é importante você ler o manual para você fazer a coisa certa. Então, para nós acreditamos que a Bíblia ele é um manual sagrado para nos conduzir em nossos papéis. Verdade. E aí é onde eu quero chegar, o primeiro papel do homem, né? O maior papel que o homem pode desenvolver no seu lar. Proteção que tranquiliza. Esse é um papel do marido. Proteção que tranquiliza. Ou seja, homens, sejam sensíveis às necessidades da esposa, corpo, alma e espírito. Sejam sensíveis. As mulheres, elas veem pelos ouvidos, elas precisam ser escutadas, as mulheres precisam ser amadas, as mulheres precisam ser entendidas. E é por isso, meus amados, homens, maridos, sejam a proteção tranquilizadora da sua mulher. Proteja não só ela das coisas exteriores, não a abandone. O que a mulher mais teme é ser abandonada. Esteja com ela, converse com ela, tenha momentos
interessantes ao lado dela. Não é para escutar, é para ouvir, é para entender, é para compreendê-la. Isso vale também para os filhos. Então, o papel do homem é protegê-la e tranquilizá-la. E isso, homens, nós temos que fazer em amor. E o papel da mulher, Cléo? Bom, o papel da mulher que eu listei aqui, que eu também considero bastante importante, esposa auxiliadora, né? Nós temos que envolver nosso marido, circundar ele, envolver ele com estímulos, conselhos, nós temos que confortá-los nesse tempo de pandemia, né? Colocar à disposição dele as nossas qualidades, né, que tem dentro de nós, ajudá-lo a se tornar o homem que ele foi chamado a ser, né? Mulheres, agora não é o momento de criticar os seus maridos, né? De ser detetives ou arqueólogas, ficar mexendo no passado. Não, agora é o momento de estar com ele, conversar, né? Isso é ser uma auxiliadora em todos os momentos. E nesse momento de pandemia, nós precisamos colocar para fora as nossas qualidades e deixar à disposição dele, né? Nesse momento. Homens, nós somos os guerreiros. Nós temos que lutar. Nós temos que proteger a nossa família. Qual foi a última vez que você foi flagrado, homem, orando de madrugada pela sua família? Inclusive, qual foi a última vez que você orou junto com a sua família, intercedendo, guerreando pelas legiões celestiais a favor da sua família? Homens, lute com toda a sua força pela sua família. Inclusive, esse momento de oração, eu e o Flávio, desde janeiro, né? A gente começou a fazer devocionais pela manhã. A gente acorda um pouco mais cedo, né? Do nosso horário rotineiro. E aí a gente usa aquele pão diário, que às vezes eu presenteio meus casais, que eu acho maravilhoso, né? Onde eu fui abençoada por ele, sou abençoada por ele até hoje. Então, é uma ferramenta que Deus nos coloca, né? E todo dia de manhã a gente faz. No começo é difícil, né? Essa rotina, mas agora a gente sente falta. Aí eu falo, Flávia, olha que Deus está falando com a gente. E a gente começa a criar aquele relacionamento, aquela intimidade como casal e com Deus, que é mais importante, né? Que o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Então, nós começamos o nosso dia diário com essas devocionais. E está sendo maravilhoso. Então, com esses papéis bem definidos, a gente consegue viver, conviver de uma forma maravilhosa. Homens, além de protetores, nós temos um papel muito importante na nossa casa. Nós somos os líderes. Nós somos os líderes, sabe, outorgados por Deus. Foi o Senhor que colocou esse papel sobre o marido. Mas nós precisamos exercer essa liderança em amor. Sabe por quê? Olhem bem para mim, homens. O líder é o que serve, é o maior servo na sua casa. O líder, ele tem que servir para servir, porque se ele não servir, ele não serve. Então sirva para servir. Você é o maior servo. Você tem que levantar, você tem que interceder pela sua família, você tem que lutar para a harmonia acontecer. Você tem que servir. Então, líder, o verdadeiro líder, é aquele que influencia em amor, influencia por testemunho. Você é o primeiro a lutar para que a sua casa seja o oásis da paz. É o primeiro a lutar para que a sua liderança seja vista com os olhos de Cristo. Que você possa exercer essa liderança e eles possam ver em seus rostos, no seu rosto, a face de Cristo resplandecer. Grande. É perfeito, gente, porque assim, o marido, ele espelha, né, a imagem de Jesus dentro do lar. Então, nós como mulheres temos que ser apoiadora disso, né? Quando apoiamos o nosso marido, né, é mais um princípio aí do papel da esposa, apoiadora, apoiar ele nesse sentido para enfrentar os desafios, né? Como eu tinha falado, a crítica impede ele de ser ousado, né? Então, assim, nesse momento, a gente tem que honrá-lo, respeitá-lo. Homem, meninas, homem gosta de ser respeitado. Seus maridos querem ser respeitados.
Como que vocês querem que ele seja o homem ideal para vocês se vocês não respeitam? E, Cleo, olha que interessante. O segredo do convívio entre um homem e uma mulher é o homem amá-la profundamente e a mulher. Respeitar e honrar, né? E, às vezes você fala assim, nossa, Cléo, mas é tão difícil, né? Às vezes mas assim, nós temos que orar, né? Mulheres auxiliadoras, né? Tem que orar. Quando a gente ora, Deus ouve as nossas orações. E não é você que vai mudar seu esposo, é Deus, através das suas atitudes, né? Em amor. Né? Então, assim, você honrando o seu marido e respeitando, trabalhem juntos a tomada de decisão. Aqui em casa, a gente, quando a gente vai tomar alguma decisão, a gente se reúne como casal, primeiramente, e depois como família. A gente reúne nossos filhos na mesa e a gente conversa, compartilha com eles e tomamos as decisões juntos. Então, isso é importante, a esposa ser apoiadora do seu esposo. Então, o homem, ele também deve ser o provedor. O papel do homem é ser provedor do seu lar. E o que é provedor? Provedor não são só as necessidades materiais, mas tudo que o reino de Deus proporciona. Você é a principal fonte de Deus para a sua família. É você que vai prover o Espírito Santo no seu lar. Você é a principal fonte de ensinamento bíblico. Agora, eu não consigo ensinar aquilo que eu não conheço. Homens, vocês têm que se dedicar ao estudo da palavra. Lembra que eu falei do manual? Se a Bíblia é o manual, você precisa conhecer o manual do fabricante, aquele que é o arquiteto da família. O arquiteto da família tem tudo lá. É só consultar o que você deve fazer. Então, homens, sejamos os provedores da nossa casa. A gente tem que prover o amor, o alimento espiritual, o alimento físico. Nós temos que proporcionar ao nosso lar momentos inesquecíveis. Sabia que a gente tem que prover momentos entre a família? Sabe, existem momentos que vão ficar na memória de nossos filhos, da nossa esposa, o resto da vida. Você quer ser lembrado como o quê? O pai imperfeito? Você quer ser lembrado como o pai ruim? Aliás, nem era um bom pai. Não. Seja aquela pessoa que influencia. Que as pessoas, que os seus filhos, sua esposa, lembre de você com amor e carinho. Sabe por quê? Porque você não proveu só comida. Você foi a principal fonte da verdade e da vida, a fonte de Jesus Cristo sobre a sua casa. Então, seja provedor do seu lar. Eu gosto muito dessa parte do provedor, né? O Flávio, no começo, ele teve muito trabalho comigo nos ensinamentos da palavra, né? Eu era muito... e aí ele foi perfeito, assim, né? Eu glorifico a Deus pela vida dele, pela paciência de sentar comigo, entender quem aí está acompanhando a gente desde o início. Ele me abriu também a palavra de Deus, me ensinar, porque muitas coisas ele, igual ele falou, eu não vou ensinar algo que eu não sei. Então, por isso nós temos nossas igrejas, né? Onde nós nos reunimos. Amo escola dominical, sou fruto do amor de escola dominical. A Elaine está aí, né? Lá de Piauí, glória a Deus, aprendi muito. Então, assim, eu não sabia. Como que eu vou cuidar da minha família? 4 filhos, meu esposo, né? Eu não tive um perfil paterno, uma base paterna, eu fui criada pela minha mãe. E aí? Então, eu fui buscar, me posicionei, fui buscar, né, aprender da palavra de Deus para a família. Então, isso é importante, né, a gente buscar. E outro papel que a esposa, que eu gosto muito, né, eu me identifico muito, é administradora. Meninas, nós somos administradora dos nossos lares. Nós temos que ter temor, né, a Deus, colocar Deus no nosso lar, né? Então, assim, a gente administra o quê? As finanças, né? Saber cuidar do que o nosso marido provê. Olha, uma coisa que eu aprendi, experiência de vida. Toda vez que eu vou fazer qualquer negócio, eu consulto a Cléo primeiro. A mulher tem um sexto sentido, gente. Se ela falar, não faz negócio que esse cara não faz, senão é cilada. Ela tem um radar.
Claro, tem algumas mulheres que têm o radar quebrado, né? Vem problema em tudo quanto é lugar. É, Mas tomar cuidado, hein? 99% elas acertam. Sim. Ouçam as suas esposas. Elas sabem, elas sempre têm o melhor para você. Porque, sabe, ela está com você, na alegria e na tristeza. Ela está com você porque você tem coisas boas para oferecer para ela. Você é milionário, você é rico, mas rico em Cristo. E ela está no mesmo barco que você. Se o barco afundar, os dois afundam. Então, ouça sua esposa. Ela tem um radar, ela é a administradora. A mulher sabe edificar o lar. Ai, Cléo, mas eu não sei administrar o meu lar. Desenvolva esse papel, aprenda. Se o seu marido tem facilidade, né? Ele tem que saber ter essa acessibilidade e te ajudar. Mas a mulher é administradora do Senhor. Nas finanças, no tempo, na palavra e na oração. Meninas, depois que eu me posicionei em buscar mais a Deus na palavra e na oração, Senhor Jesus, aqui não dá tempo, nós podemos até deixar para uma próxima oportunidade, do que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, e assim, é uma paz tão grande. Eu vi outro dia na minha devocional, ele menciona assim, se você tem um relacionamento com Deus, tudo que acontece, você entende que é obra do Senhor, porque tudo é dele, tudo é para ele. Ele está no controle de tudo. Então, seu coração se enche de paz. Aí te perguntam, Cléo, mas tudo que está acontecendo no mundo, eu falei assim, gente, eu estou vendo isso como oportunidade na nossa vida, de nos relacionarmos como família. Eu sempre falo nos nossos cursos de casais que o laboratório é dentro de casa. Eu não vou lá fora evangelizar, sendo que minha casa não conhece o evangelho, né? O amor de Cristo dentro do lar. Primeiro é no lar, depois, né, eu externalizo isso, né? Então, o tempo na palavra e na oração é muito importante, sempre seguindo a orientação do Espírito Santo. Isso é sabedoria, meninas. Isso é administrar o seu lar com sabedoria. Então, busquemos ser sábias. Busque a palavra de Deus. Tenha esse tempo de qualidade. Busque o Espírito Santo. Ele vai direcionar você. Amém? E aí você vai conseguir administrar o seu lar da melhor forma com o seu esposo. Então, meus amados, se ambos, se tanto o homem quanto a mulher, os filhos, entenderem seus papéis dentro do lar, nesse convívio de pandemia, vocês vão desfrutar do melhor de Deus. Porque Deus tem tudo isso. Imagine um homem amoroso, um líder, um protetor dentro de casa. Imagine uma mulher auxiliadora, uma mulher apoiadora, administradora. Nós vamos comer o melhor dessa terra no nosso lar. Por isso que, apesar desse momento, onde muitas famílias estão se desestruturando, há uma esperança. A esperança é Deus. E a esperança está na Bíblia. Vamos conhecer, vamos nos aprofundar mais na Bíblia. Sabe por quê, meus amados? A Bíblia é a palavra, a Bíblia é o próprio Deus. A Bíblia é Deus escrito ali. Então, que nós possamos nos aprofundar, para que nós possamos, nesse momento de crise, desfrutar o melhor dessa terra. Que ambos sejamos exemplo do coração de Deus dentro do nosso lar, refletindo o amor de Deus, amando uns aos outros em atitudes de paz, alegria e amor. Meus amados, amem a Deus, ame o pecador e odeie o pecado. Odeie o pecado. No seu lar, você não pode compactuar com o pecado. Não. No seu lar, você tem que amar o pecador. Sabe por quê? Eu sou falho. Sim. A Cléo é falha. Nós somos falhos. A nossa expectativa não tem que estar em nós. A nossa expectativa tem que ser em Deus. Porque Deus transforma o infalível, que somos nós, em pessoas amáveis, no centro da tua vontade. Que possamos estar no centro da vontade de Deus. Se nós trabalharmos juntos esses papéis, conforme o manual de Deus nos orienta, nada, não é pandemia, não é problema financeiro, não é estresse, não é crise emocional, nada poderá abalar o seu lar, porque ele está sendo fortalecido na rocha que é Cristo, que nós possamos entender o que é isso. Então, nós aprendemos qual é o propósito de Deus. Você já sabe qual é o propósito de Deus no seu casamento, no seu lar? Já sabe responder qual que é o propósito de Deus para a sua casa?
Eu tenho certeza que Deus, para você, é bom, perfeito e agradável. É só você reconhecer qual é o propósito de Deus para você. Saber qual é o seu papel, como filho, como marido, como esposa, como irmão. E agora, nós vamos para o terceiro P. O terceiro P é algo interessante e é muito profundo e necessário em momentos de pandemia, de convívio. Sabe qual a palavra, Cléo? É o perdão. Meus amados, o perdão é uma palavra muito simples de nós entendermos, mas muito difícil de praticá-la. Vou repetir. É uma palavra muito simples de entender. Todo mundo sabe o que significa o perdão. A questão é muito difícil de você praticar. É muito difícil de perdoar. Sabe por quê, Cléo? Sabe por que é difícil perdoar? Porque nós, seres humanos, a nossa justiça, ela é uma justiça retributiva. Eu vou explicar o que é esse palavrão. Retributivo é quando nós fazemos coisa boa e queremos receber coisas boas. Você está entendendo? Ou seja, se eu fiz coisa boa, eu quero receber coisa boa. Então, essa é a nossa justiça. Nossa justiça também ela é vingativa. Quando alguém faz algo mal para nós, a gente quer que isso caia sobre ele. Eu não sei se você já ouviu falar que Deus queime essa pessoa, pode levar, e que não sei o quê. Então, nós temos esse problema. A nossa justiça é retributiva e vingativa. Ou seja, a pessoa tem que merecer ou não merecer. Ou seja, a gente se vinga. Esse é o nosso problema. Porém, o nosso Deus, ele não trabalha o perdão dentro dessas perspectivas humanas. Ele trabalha o perdão, sabe como? Pelo amor ágape e pela sua graça. E é por isso que nós vamos falar sobre o perdão. Porque uma família, um lar, convivendo, se não tiver perdão, fica insuportável a convivência. Nós falamos que somos falhos, não falamos? Todo dia nós erramos. A grande questão é que Deus nos perdoa. Será que queremos ser maior que Deus? O Deus onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, ele nos perdoou. Ele nos deu o seu Filho único para que nós pudéssemos usufruir do perdão e ter a vida eterna. Por que eu não posso perdoar aquele que é mais próximo de mim? Que é minha esposa, o meu filho, o meu parente, o meu irmão em Cristo. Será que se queremos ser maior que Deus? A palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos, as nossas orações não serão ouvidas. Meus amados, o perdão é tão importante que se não praticarmos, as nossas orações não são ouvidas. E perdoar é onde eu quero chegar. Se o nosso pensamento é retributivo e vingativo, e o amor de Deus no perdão é o ágape, ou seja, de graça, e não requer mérito ou demérito, que nós possamos perdoar. Perdão não é na linha do sentimento. Perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma atitude, é um mandamento de Deus. Nós devemos perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma atitude. Sabe, você perdoa e pede a Deus para trabalhar esse processo de perdão em você. Sabe por quê? Porque o perdão não é porque se a pessoa merece ou não. Não é? Lembra que eu falei do mérito ou não do mérito? Então, perdoar é algo que você tem que praticar diariamente. É uma decisão perdoar. Inclusive, amor, quando você fala de decisão, posicionamento, agora nessa pandemia, nessa reclusão, a gente, né, tem nossas dificuldades em casa. A gente não é um casal perfeito, tá? A gente discute tudo, mas quando eu percebo que eu estou saindo do meu propósito no casamento, opa, a luzinha acende, né? O Espírito Santo incomoda e eu falo, amor, perdão, né? Não foi isso que eu quis dizer para você. Eu interpreto errado, porque às vezes ele está com tantas coisas na cabeça e a gente fala e ele interpreta erroneamente. Então, peça desculpa, peça perdão. Não deu naquele momento, você está, né, muito nervosa, espera, né, o nervoso
acalmar, depois vão lá, se reconciliem, conversem. Esse é o momento da prática do perdão. Perdão não é só falar, tem que praticar, principalmente dentro do lar. Então, assim, praticamente 90% dos seus problemas resolvidos. Quando você, né, se perdoa, você também tem que se perdoar e pedir perdão para os seus filhos também, para o seu esposo, para os seus filhos. E assim, a palavra em Mateus 6, 14 e 15 fala que nós só somos perdoados se nós perdoarmos. Quem não perdoa, fica amargurado. Já viu uma pessoa amargurada? Uma pessoa amargurada não floresce, as coisas não andam do lado dela. Tudo dá errado. Já viu aquela pessoa amargurada? Que tudo dá errado? Porque ela retém o perdão. Meus amados, nós temos que dar perdão e uma coisa interessante. Não só perdoar, mas nos perdoar. Tem pessoas que ela não se perdoa por algumas situações que praticou. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos perdoar também. Nós devemos nos perdoar daquelas situações que aconteceu conosco. Pode ser a mais terrível possível. Não existe coisas para que Deus não possa perdoar. Não existe nada, inclusive, que Deus não possa perdoar. Ah, mas o meu é tão terrível, que eu não consigo nem falar, nem pensar. É esse mesmo que o Senhor perdoa. Então você deve perdoar e se perdoar. Sabe por quê? Porque se não nos perdoarmos, ou se a gente não der o perdão, nós ficaremos escravos da falta de perdão. Escravos. Sabe por quê? Porque se nós não nos perdoarmos ou perdoar, nossas bênçãos serão bloqueadas nas regiões celestiais, porque as nossas orações não serão ouvidas. Então, decida perdoar e peça a Deus agora, nesse momento, que Deus possa te perdoar e que você possa perdoar aqueles que você tem ofendido e pelos que você foi ofendido. Sem o perdão, é impossível a convivência plena na sua família. E aí a gente gostaria de trazer todos esses princípios que nós falamos, esses 3 princípios, né? Alguns ainda tem mais. Tem mais princípios, mas não dá tempo de compartilhar. Mas, né, queimou o nosso coração de estar compartilhando com vocês. Tá então, lembrando, o propósito. Qual é o seu propósito na sua família? Qual é o propósito de Deus para a sua casa, o seu lar? Depois nós falamos... Qual é o seu papel de esposo e esposa dentro do lar? Lembrando que papel não é tarefa. Todos podem praticar uma tarefa para que a casa esteja organizada e limpa. Mas cada um tem o seu papel. O homem tem sua responsabilidade, a mulher tem a sua responsabilidade e o filho tem sua responsabilidade. E depois nós concluímos com o perdão. Não há felicidade sem o perdão. Não há como Deus ouvir nossas orações sem o perdão. Dê o perdão. Receba o perdão. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Então, fale a Ele para que Ele possa perdoar e você possa desfrutar o melhor de Deus hoje no seu lar e na sua casa. E agora nós vamos partir para a prática. Sabe como nós vamos viver tudo isso que nós aprendemos hoje? Através do nosso testemunho, o meu testemunho, meu e da Cleo. Meus amados, Ruth e Noemi, elas decidiram por Deus. E sabe o que aconteceu com a história dela? Final feliz. Foram transformados. Foi isso que aconteceu na minha vida e eu tenho certeza que foi isso que aconteceu na vida da Cleo. Nós decidimos, eu era inexperiente, eu era um menino, me transformei num homem quando eu conheci essa mulher maravilhosa. Eu já falei para vocês, ela não é uma joia rara, porque rara tem outra. Ela é única na minha vida. Ela é perfeita. Ela foi feita de Deus para mim. E ela me completa. Então, foi Deus quem me deu. Eu era um menino. E eu me transformei num homem a partir do momento que eu olhei para ela e falei, você será minha e eu serei seu. Mas, se não tiver um Deus, que é o cordão de 3 dobras, para fortalecer até que a morte o separe, nós estávamos vulneráveis. E foi lá no altar, quando nós terminamos de fazer a nossa aliança perante homens,
e perante Deus, foi que nós olhamos para trás e dissemos numa só voz: eu e minha casa serviremos a Deus. Esse foi o nosso diferencial, meus amados. Foi quando nós colocamos o nosso lar, o nosso casamento, a nossa vida conjugal no altar de Deus e disse: Senhor, eu não sei como conduzir a minha casa, eu não sei como conduzir o meu casamento, mas eu e minha casa serviremos a Ti. E a minha vida e todo o meu ser está nas Suas mãos. Então eu me sinto seguro e em paz. E o Senhor vai capacitar os seus escolhidos. Amém. E foi nesse momento, né, Cléo, que a gente começou a desfrutar de Deus. Não tenha dúvida, nós sofremos aflições, tivemos problemas, foi coisas que aconteceu, mas a gente tinha Deus. Nós tínhamos aquela paz que excedia todo entendimento. Nós temos essa paz que excede todo entendimento. Eu não sei se isso acontece com você, mas sabe aquela questão que precisa ser resolvida? E é lá nos 44 minutos e 59, Deus vai lá e derrama a sua graça sobre nós, nos dando aquela paz que excede todo entendimento. É maravilhoso. E assim, sai caro quando você escolhe a Deus. Tudo que é bom sai caro, né, Cléber? É gostoso, mas é claro. Ó, olha para essa mulher é maravilhosa, mas é cara. Essa mulher é cara. Vale cada centavo. O que eu falo que é claro é que caro porque nós temos que pagar o preço, sabe? No momento, eu fico imaginando, se a pandemia acabar agora, o que nós faríamos? Será que a gente ia para o shopping, todos os shoppings possíveis e inimagináveis? Será que a gente ia viajar para todos os lugares possíveis e inimagináveis? Sabe, nós temos que pagar o preço. Eu sei o que eu faria quando a pandemia acabasse agora, tivesse a cura agora. Eu renovaria a minha aliança com Deus. E eu glorificaria Ele. Sabe por quê? Porque nós temos que viver o melhor de Deus em nós. Porque nosso coração é enganoso, né, Cléo? Às vezes a gente acha que a felicidade, assim como a Noemi disse, nós temos que buscar a felicidade. Mas o que é felicidade? Eu não vejo a felicidade a não ser em Deus. É só Deus que pode nos dar a felicidade plena. É só Deus, porque felicidade é um sentimento. Deus é um relacionamento diário. Então eu sou feliz todos os dias porque eu tenho Deus, até quando eu sofro desafios. Até quando o cachorro late. É verdade, Cléo? Bom, amor, mas nós já estamos chegando no final, tá? Da nossa live. Estamos chegando no final, eu tenho tanta coisa para Eu falar. falei, gente, a gente tem tanta coisa para compartilhar. Você viu que a gente quer transbordar, né? Não sei se minha prima tá aí, Vandinha. Ela falou que uma das mentiras da esponjinha, né? Quando você enche a esponja de água, né? Ela fica toda cheia, transbordada. Aí você, né, aperta ela e transborda. A gente está assim, querendo transbordar as maravilhas de Deus na nossa vida para vocês. E falar assim, não percam a esperança. Como na história de Ruth, né, o improvável, né, se tornou o propósito de Deus na vida dela. Então, assim, o improvável é que as pessoas não acreditavam no nosso relacionamento, hoje Deus faz parte dele, né? Então, assim, essa situação que nós estamos passando, pense assim, Deus, não por quê? Deus, para quê? Para que nós estamos nessa situação? Qual é o propósito, meu propósito na minha vida, da minha família? Né? O que o Senhor quer que nós aprendamos com isso? Então, isso é importante, vocês meditarem, buscarem isso em Deus. Né? E aqueles que a gente não consegue fazer nada sozinho, né, Flávio? Então, a gente está aqui à disposição, né? Nós temos redes sociais, nós temos WhatsApp, né? Temos casais que às vezes querem bater um papo, às vezes só querem que a gente ouça, né? Então, a Cláudia está falando aqui, acaba não, acaba daqui a não. pouco eu vou dar um oi aqui, né? A gente está aprendendo, tá, gente? Vou dar um oi aqui pro pessoal, né, que está nos acompanhando. A gente fica muito feliz, né? Espero que a gente conseguiu passar um pouquinho de Deus para vocês, né? Porque aqui não é a Cléo e o Flávio, né? É Deus na nossa vida, porque se a gente não se posicionasse, né, de convidar Jesus para o nosso lar, eu não sei se eu estaria aqui hoje com o Flávio, né? Então, graças a Deus, né, amor, né, nesse mês dos Dias Namorados, né,
Eu quero agradecer muito a Deus pela vida do meu esposo, que tem cuidado de mim, né, com muita paciência, porque, gente, eu não sou fácil, hein? Com muita paciência e sabedoria dos nossos filhos, né? Sempre nos direcionando, nos aconselhando, e sempre com esse temor a Deus, né? Isso que me deixa mais apaixonada em você, esse tremor que você tem a Deus, esse amor, né? De buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida, porque foi o que aconteceu comigo. Primeiro a gente tem que se encher de Deus para a gente transbordar ao nosso próximo. É a cruz, né, de Cristo. E quem que é o nosso mais próximo? O nosso cônjuge. Então, esse amor, né, que me contagia os nossos filhos, nosso lar. E graças a Deus, hoje eu posso dizer, eu sou uma mulher de um lar seguro e muito feliz. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Muito obrigada. Eu também gostaria de passar para vocês que você também pode ser feliz. Sim. Você também pode ter um lar seguro. Sabe? Se você pegar a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, extrair uma palavra só, sabe qual é a palavra que vai sair? É o amor. Deus nos fez em amor. Deus se entregou por amor. E nós seremos salvos em amor. Que o nosso casamento, que a nossa família, que o nosso lar possa ser alicerçado desse amor. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E se você ama, você conhece a Deus. E que nós possamos viver essa história de amor. Sim. E que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós estamos escrevendo nossa história. Que nossos filhos possam ver nossas histórias de amor. Mesmo com problemas, mesmo os falhos. Mas sabe, o amor tudo crê, tudo pode, tudo suporta. Amém. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. É por isso que eu amo muito essa mulher, essa família, e amo muito vocês. Nós estamos com muita saudade de todos vocês. Eu estou vendo aqui, posso comentar aqui? Gente, estou aprendendo, tá? Vamos lá. Não, vamos de baixo para cima. A senhora Conceição, a esposa do pastor Eli. Ai, que linda! Thelminha, minha amiga. Beijo, minha amiga Thelma. do coração, Thelma. Eliana também, né, Cleo? Eliane. A Eliane de Piauí. Isso. Professorinha lá da IBD. Te amo. Beijo. A Claudinha, esposa do pastor, né? Que também é a nossa inspiração aí nas lives de domingo. Bênção demais, gente. Canta muito, hein, gente? Nossa, Participa. é tão gostoso ouvir esses hinos, né? Os louvores mais antigos. Sabe, Deus dá dons para algumas Nossa, é pessoas muito lindo. A maravilhosas. gente tem que né, ouvir, relembrar. É uma adoração em oração, né? Vamos ver mais. Aqui, Elaine. A Cris, já falei. O Edson. O Edson, lá de Campinas. O tio da Alexandra. Né? Eu vi. Juliana Aguiar, a Ju de Pernambuco. Gente, nessa pandemia, essa foi um presente de Deus na minha vida. Ela é contadora, igual a gente, né? É um presente de Deus. Deus nos presenteou com essa família linda, que já amamos muito. Para ela, assim, quando tudo acabar, a gente vai reservar aí um, né? Eu preciso ir para Pernambuco, eu preciso ir para Pernambuco. Em nome de Jesus. Beijão. Mariane do Kio, beijos na família. Max, pastor Eli também, pastor do coração, obrigada, viu? A Silvinha, das páginas amarelas. Oi! Quanto tempo! Obrigada, viu? Pela sua participação. Que mais? Vamos ver que mais. Meu pai. Sogrão! A Vera também, né? Pediu para mandar um abraço também para Ana, para o Clóvis, olha, seu tio lá, Javaré, a turma de Javaré. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Que Deus abençoe a todos. Durval, pastor Durval, da IBAP. Muito obrigada, viu, gente? Amamos vocês, a Lourdes, já falei, a Dona Irene, o senhor José Burgato. Que legal, gente. Estamos muito felizes. E assim, se vocês quiserem, né, que a gente continue, né, com esse propósito aí nas redes sociais, se quiserem colocar temas,
né, assim, assuntos que vocês acham legal a gente estar trazendo para vocês. O nosso presbítero Marcial, Deus Sim, desde o abençoe. início ele tá Até nos fazendo, testes aí do vídeo ele testes. estava, né, nos ajudando. Daniel e Lília, que bênção esse casal aí. A gente acompanhou. Não vai dar tempo, amor. Mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí as suas mensagens, tá? A gente vai ver. Também, Me chama de particular. É porque assim, a gente tem, né, para não ficar tão sobrecarregado aí, pessoal. Tá bom, mas assim, muito obrigada pela paciência, né, de nos ouvir aí nesse tempo todo. E é isso, tá, gente? Até a próxima, se Deus permitir, né? E se vocês também tiverem aí algum motivo, né, para a gente estar trazendo aí alguns assuntos, para a gente estar se fortalecendo mesmo, né? Porque a gente tem que fortalecer nossa fé uns com os outros, né? E assim continuar a nossa caminhada e continuar em oração, tá? Para Deus trazer a cura, né? Para Deus ter misericórdia pela humanidade e a gente poder não, para a gente não ficar com marcas aí, né, de essa pós-pandemia aí, a gente sair fortalecido dos nossos lares, tá bom, gente? E antes de encerrar, e nós vamos fazer uma oração, eu quero deixar um conselho para vocês. Vocês casais, vocês que estão em famílias, que estão seus filhos. Se vocês tivessem só 2 horas de vida, soubesse que só teriam essas 2 últimas horas, o que vocês fariam com a sua família? Assistiria um filme, abraçaria, beijaria todos, faria um jantar especial, assistiria um filme juntos, glorificaria a Deus juntos. Meus amados, Deus tem muito tempo de vida para vocês, então faça isso agora. Aproveitem a noite para o casal, se tiver criança aí, fecha o ouvido um pouquinho. Para os casais. A noite ainda não acabou, só acaba quando termina. Então, a Bíblia diz que vocês podem usufruir um do outro, vocês podem se embriagar um do outro. Isso. Vocês que estão em família com os filhos, curte seus filhos. Os filhos crescem muito rápido. Se tiver crescido, curte com eles. Gente, é maravilhoso você cantar louvores com seus filhos. Você falar das suas experiências com Deus com seus filhos. Então, esse é o meu conselho para você. A noite ainda não acabou. Você tem até o final da noite para surpreender e deixar ali na memória do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, o que hoje se tornou história na vida de vocês. E a nova história começa hoje. Amém? Vamos agradecer a Deus, porque nada se fez, nada se faz e nada se fará sem Deus. E se a gente encerrar, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós vamos entregar tudo que foi falado. Não aquilo que a gente queria ouvir, mas o que Deus tinha para os nossos corações. Porque quando Deus fala conosco, Ele transforma a água em vinho. Ele ressuscita sonhos. Ele faz nós passarmos pela pandemia mais fortes, com alianças e para toda a vida, usufruindo de Deus. Amém? Vamos orar? Nós queremos orar por você. Nós queremos orar para que você tenha propósito no seu lar, no seu casamento. Nós vamos orar pelo casamento. Orar pelo casamento da Aline. E orar também por ela, né? Cristina Martins, né? Nós vamos orar por todos vocês. Eu tenho certeza, o arquiteto do amor, que é o nosso Deus. Sabe, gente, eu quero deixar uma mensagem para você. Não existe causa perdida nas mãos do Senhor. Aquele que ressuscita mortos, aqueles que faz cego ver, não vai restaurar o seu casamento, não vai restaurar a sua família. Sabe qual é o melhor que a gente, como pais e como marido, desejamos para o nosso lar? Que nós possamos ver os nossos filhos e o filho dos nossos filhos servindo a Deus. Amém. Possamos servir a Deus em espírito, na verdade, nosso maior presente. Vamos orar? Santo Deus eterno Pai, o Senhor falou poderosamente conosco nesta noite. Mas nós queremos e pedimos, Pai, a Tua graça para que nós possamos colocar em prática. A fé sem ação é morta. Então queremos colocar essa fé verdadeira, que nosso lar será restaurado, que nós viveremos o melhor dessa terra, mesmo na pandemia, que nós usufruiremos do casamento, da nossa família.
porque o Senhor é Deus e derrama a sua graça sobre nós. Não pelos nossos méritos, pela nossa força, mas pela tua graça. E a tua graça nos basta. Pai, em nome de Jesus, fortalece todas as famílias aqui presentes e representadas. Santo Espírito doce, Santo Espírito de Deus, derrame sobre nós a tua clarificação, o teu amor. Jesus, amado, Filho de Deus, conforte, Senhor, aqueles que estão passando momentos difíceis, que o nosso Deus possa trazer, em nome de Jesus, o direcionamento, porque nós cremos na restauração, na renovação e na restituição da família, a família que é o desejo do Senhor, a família que é arquiteto, que o Senhor Deus arquitetou. Nós pedimos, Pai, derrame tua bênção sobre as famílias. Nosso desejo é que as famílias saiam nesta noite fortalecidas, direcionadas, e que todas as famílias possam servi-lo em espírito e em verdade, porque é para isso que nós fomos criados, Pai. Criados em família, criados no nosso relacionamento, para louvor da tua glória. Toda honra, toda glória, toda adoração seja dado a ti. E que o Senhor cresça e eu diminua, para a sua glória resplandecer sobre todo o teu povo. Em nome de Jesus, e todos nós dizemos amém. E graças a Deus. Muito obrigado. Foi maravilhoso estar com vocês. Nós amamos todos vocês. Fiquem com Deus. Acho que é só encerrar, né? Amém. Vamos deixar eles. A gente vai deixar vocês darem aí o feedback de vocês, né, Cléo? Então, O Flávio gostou. eu gostei de ver vocês dizendo, interativo. Já viu uma pessoa que quer ver os olhos das pessoas e não pode porque está através de um computador? Mas eu estou vendo os olhos de você pela fé, de vocês todos. Amamos vocês. Tá bom, gente. Beijos. Deixe os comentários, tá? Depois a gente responde, entra em contato, tá bom? Deus abençoe. Até Amém. mais. Beijos. Beijos no coração. Encerrar.